É isso aí, queridos. Hoje a gente aqui no programa tentando responder o que é os 144 mil do Apocalipse. Já sabemos que é o povo escolhido, né? Um povo escolhido. A grande questão é se a gente está falando de uma forma mais aberta da Igreja de Cristo, ou se a gente está falando do povo de Israel, né? São as diferentes linhas que estão sendo colocadas aqui. E eu estava colocando aqui, né, para vocês, e até nessa linha, mas se a gente coloca numa linha mais do povo de Israel, estamos fora dos 144 mil, nós que não somos de Israel, como é que é isso? Não, então, pelo Celeste, contrário, já estamos dentro, porque a igreja já está selada. Sim. A igreja já está com seu passaporte pronto. Eles não, os judeus todos ainda estão à parte, porque não aceitaram Jesus. E quando Márcio fala, Nilson fala a respeito dos textos de Paulo aos Gálatas, que fala de para não haver separação, é claro, esses textos não trazem nenhuma contradição a essa visão, que o plano de Deus para Israel permanece vivo e que depois da salvação da igreja e do arrebatamento da igreja, aí todo Israel será salvo. Já que você citou Romanos 11, leia o versículo 25, que diz assim, depois que houver entrado a plenitude dos gentios, quem são os gentios? Nós. Todos que se converterem a Jesus Cristo, inclusive os judeus. Isso. Todos os judeus que já se converteram já fazem parte da igreja. Esses já não estão mais contando como um povo judeu que pratica o judaísmo. Mas todos aqueles que ainda não receberam Jesus Cristo e, por conseguinte, o Espírito Santo, ainda esperam que o número pleno dos gentios se completem, o número da igreja se forme, para que a igreja saia da terra e para que depois, aí como diz Paulo em Romanos 25, todos os Israel será todo Israel, salvo. composto de gentios e judeus. Mas já fala, então, analise o versículo 25, são dois movimentos. Que exegese? Eu queria trazer aqui Apocalipse 21. Apocalipse 21 diz assim, para ficar assim, dentro da minha opinião, a igreja é a Nova Jerusalém. Que igreja é essa? A igreja constituída. Tanto nessa explicação que o Nilson disse aqui, é uma oliveira só, onde você tem as varas verdadeiras, que são os judeus, e você tem o jambuzeiro bravo, que o apóstolo Paulo vai dizer que somos nós. Nós fomos enxertados nessa videira. E olha o Apocalipse 21, ele fala assim no versículo 12. A Nova Jerusalém tinha muralha grande e alta, com 12 portas, 12 anjos na porta e gravado o nome das 12 tribos de Israel. Pronto. E no versículo 14, que é a mesma cidade, a muralha da cidade tem 12 pedras que trazem o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro. É uma igreja só, constituída tanto de judeus quanto de gentios. Agora, essa igreja, pastor, ela passa pela tribulação. Agora, por que ela é selada? Da mesma forma como foram as pessoas seladas lá no Êxodo. Judeus que não selaram a sua porta, morreram. Tiveram seus filhos mortos. Porque a passagem era uma só, não era quem for judeu, seu filho não será morto, não. Era quem tiver o selo do sangue no umbral da porta. Quer judeu, quer egípcio, tivesse o selo, o anjo passava. Não tivesse o selo, morria. Não tem contradição nenhuma no que você está falando. Agora é impressionante como você pode usar um texto de Apocalipse 21, 12 e 14, que fala exatamente da terceira aliança, da fusão, Apocalipse 21, versículo 12 e 14. As 12 portas de quem? As 12 portas simbolizando quem? A entrada no reino, com o nome gravado dos 12 filhos de Jacó, judeu, Israel. E as 12 colunas. Sabe quem são as 12 colunas, Celeste? Os apóstolos, que também são judeus. Sim. Que também são judeus, mas que representam a nova aliança. Então é a nova aliança e a primeira aliança, que não é velha aliança, nem Antigo Testamento, é a antiga aliança e a aliança subsequente, formando a terceira aliança, que é a nova Jerusalém, quando vai formatar o povo... Como é? Só não concordo com a terceira. Você não concorda porque os seus olhos, meu querido, são os olhos de letrados. Você vê apenas o que você vê. É a palavra logos, a palavra rema. No grego não tem diferença de logos e rema. A palavra rema tem que no buscar, grego não há diferença de logos e rema. a interpretação no espírito. Está muito claro. Portas, judeus.
Colunas e igreja, formando a outra grande aliança, o grande tabernáculo de Deus, que é a Nova Jerusalém. Engraçado a igreja de Israel. A distinção, pastor, da palavra grega, né? Tanto logos e é a mesma coisa, mesma coisa. Sim. Agora, eu acho interessante porque a discussão, né, da própria palavra logos também é da filosofia. Isso, é. Não tem Tiago, não tem dúvida. Tiago, irmão de Jesus. Testamento, ele foi escrito lá Tiago, irmão de Jesus, né? A epístola de Tiago, ele começa a carta dizendo as 12 tribos da dispersão. Então você vê que o termo, as figuras que fazem parte de Israel, físico, literal, sempre vão ser aplicados na igreja, porque a igreja ela nasce de Israel, não tem como. Os apóstolos em Atos dos Apóstolos, Lucas chama Israel de a igreja do deserto. O termo lá em grego é a eclésia do deserto. É um único povo. Deus não tem dois povos, Deus não deu dois planos de salvação. Concordo quando o pastor fala da aliança. A aliança é a mesma, ela é ratificada. Cristo ele ratifica a aliança, tendo em vista que o que vai ser removido são aquelas coisas que eram temporárias, que eram, né, as cerimônias que representavam, já foram removidas. Agora, no que se trata da essência, é a norma, tanto o judeu quanto o gentio fazem parte de um único povo, que é o povo de Deus. O que fica bem claro aqui na questão dos selos, o que o apóstolo está deixando para a gente, é que a igreja ela é indestrutível. Ela recebe um selo, recebe uma marca, e não tem nada que possa destruir a igreja. Mas a igreja não é assembleia, né? Batista não é nada, é o povo de Deus. Fazendo menção da palavra do pastor, não é a igreja do IBGE. Não é a igreja do IBGE. Não é o selo que faz indestrutível a igreja. Quem faz a igreja indestrutível é o Espírito Santo. E ele é selo. A Bíblia fala que ele é o selo. Mas ele é o selo. Já está na igreja habitando, não está em Israel. Mas vai passar a estar. A função do selo é não tornar a carta o quê? Violada. Verdade, verdade. Vocês, eu acho que vocês já colocaram as posições de vocês, né? Está aí colocada para o nosso telespectador, que vai continuar estudando a Bíblia e vai buscar a cada dia mais entender melhor a palavra de Deus. Mas tem uma questão, vocês já falaram sobre ela, mas eu queria ainda explicitar um pouquinho. Esses 144 mil, eles serão arrebatados ou eles passarão pela grande tribulação? Segundo a minha visão, eles, porque eu falo não a minha, aqui eu encontro da palavra, que difere da deles. Eles passarão na tribulação, porque eles terão trabalho na tribulação. Eles estarão exercendo o ministério da pregação do evangelho do reino no período tribulacional. É o que vai fazer com que as pessoas se voltem para Jesus, mesmo na ausência da igreja. Eu, como pré-milenista, pré-tribulacionista, ou seja, crendo que a igreja sai da terra antes da tribulação, entendo que a terra não ficará sem um grupo evangelizador, uma vez que a igreja já não vai mais estar. E este grupo evangelizador serão esses homens, 144 mil de Israel, as duas testemunhas, que é a testemunha de Elias e Moisés, e o anjo evangelizador. Esses três grupos farão o trabalho evangelizador. Por exemplo, o maior ato evangelizador do mundo será o arrebatamento da igreja. Imagina quando esse povo sumir. O mundo inteiro ficará perplexo diante desse acontecimento. É onde vai entrar os 144 mil dizendo: o carpinteiro, aquele que andava na Galiléia dos gentios, é o Messias, não aceitem a marca da besta. Portanto, na sua opinião, eles permanecem, eles passarão pela grande tribulação com uma missão específica aqui nesse momento. Concordo com o que o pastor fala, que os 144 mil passarão pela grande tribulação. Só discordo no sentido de que não são judeus. Os 144 mil é a igreja selada, remida na terra. O versículo 3 diz bem claro, remida na terra. O capítulo 14 diz assim, pessoas de todos os cantos da terra. Então não são só judeus de um determinado espaço geográfico, mas a igreja reunida, remida. O que vai fazer com que essas pessoas passem pela grande tribulação e não sucumba é exatamente o fato de ter o Espírito de Deus na vida dela, o selo. E aí volta a enfatizar novamente a passagem do Êxodo.
onde os judeus passaram ali aquelas questões das 10 pragas, mas não sucumbiram, porque tinha o selo sobre eles. Eu entendo o seguinte, que Apocalipse do capítulo 1 ao 22 não há nenhuma menção de arrebatamento. Né? Aqueles que querem enxergar um arrebatamento pré-tribulacionista apelam para o capítulo 4, e aí vão usar a alegoria, já que acreditam que o texto é literal, mas nessa parte, o fundador da escola do arrebatamento pré-tribulacional é John Nelson Darby, em 1830. É claro que antes disso ninguém ensinou isso, né? E ele vai dizer no capítulo 4 que quando João sobe, né, ali João representava a igreja. Então, o que eu vejo? Como a Bíblia não fala de um arrebatamento pré-tribulacional, toda vez que ela fala de a ressurreição, ela fala da ressurreição do último dia, portanto, a vinda de Jesus Cristo, a subida da igreja e o julgamento se dá no mesmo tempo, né, no mesmo tempo que eu falo, no mesmo dia, então 144 mil passa, porque 144 mil, juntamente com toda a igreja, porque eles fazem parte da igreja, eles passam pela perseguição do anticristo. Por isso é anticristo. Paulo, quando perseguia a igreja, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele é anticristo porque a igreja está presente. Porém, né, ela não sofre a ira de Deus porque ela está selada. Jesus fala bem claro assim, eis que veio nas nuvens e todo olho verá, né, até quantos os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Então diz claramente que não vai ser um arrebatamento secreto. Ele vem como ladrão porque a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Não que não será visível. Conforme Mateus 24 diz que vai ser algo surpresa, estrondoso. Né? E a igreja ela vai John subir Nelson nesse mesmo Darby dia. não via, não inventou nada. Ele somente leu Paulo, leu Isaías. 1830 anos, ninguém descobriu isso, só ele. E leu o Novo Testamento. Só ele que descobriu isso em 1830. Não só ele que recebeu. Não, só ele que eu falo assim. Em 1830 anos de cristianismo, eles mesmos, os discípulos deles, arrogavam para si de estar criando uma nova escola de doutrinas. Que nova escola de doutrina? É suspeito. Olha, vou te contar uma coisa. Os seminários estão formando ateus. Nossa. Estão formando incrédulos. Jesus! São seguidores de Bultmann. Você é ateu? São seguidores de Kuhlman. Eu sou fundamentalista, rapaz. Discípulo de Augusto Nicodemos. São seguidores de Godin, de Kuhlman. Que isso, rapaz? Fazer até o sinal da cruz aqui, rapaz. Godin, Bultmann. O fantástico disso é o seguinte. É por isso que a gente não pode... Vocês são especialistas, estudiosos da palavra de Deus, glória a Deus por isso, né? Mas por isso mesmo que a gente tem que ouvir, mas tem que ir para a palavra de Deus, estudar e buscar a informação lá e buscar, ter certeza do que a palavra de Deus nos diz. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês, por toda a colocação de vocês. E isso é provocador e faz com que nós possamos querer cada vez mais aprender aquilo que está na palavra e entender que é ali que está a verdade. Posso interpretar o 144 à luz do... Você interpreta já na despedida final, depois do nosso último intervalo já estourado. Excelente. Vamos lá. Cabeça pra cima.